Fernando, seu microfone. Agora sim. Boa tarde mais uma vez a todas e todos que vamos assistir depois. Também a todos que nos acompanham agora, de maneira síncrona, na sala do Meet. Então, nós temos agora a sessão de comunicações, 3 trabalhos muito, muito interessantes. Então, nós começamos com o Rodrigo e a professora Edith. Logo na sequência, então, passamos para o Igor e a professora Gabriela, encerramos com a professora Juliana. Nós vamos fazer, então, os 3 realmente na sequência. E, ao final, então, nós faremos rodadas de 3 questões e aí os expositores respondem, mais 3 assim por diante. Então, obrigado pela presença de todas e todos. Obrigado, Rodrigo, obrigado, professora Edith, professora Juliana, professora Gabriela, Yuri, muito obrigado mesmo por terem confiado na comissão científica também para avaliação. Foi um prazer analisarmos os trabalhos de vocês. Eu não fui parecerista, mas eu fiz os encaminhamentos para todos os pareceres. Então, agradeço mais uma vez imenso. E os anais já de pronto avisando, a gente espera que daqui 1 mês e meio, no máximo, já estejam publicados. Só estão faltando, então, as palestras, né, os trabalhos completos dos palestrantes. Seguimos, então, com o nosso amigo Rodrigo. Fique à vontade, Rodrigo. Obrigado pelo espaço que você tem proporcionado aqui para a gente, estar fazendo as nossas apresentações. Obrigado, pessoal, que está aqui também assistindo. Eu vou colocar a minha projeção. Imagino que ela vai funcionar agora. Perfeito. Eu só fiz um microteste aqui para ver se ela está passando. Eu sou o Rodrigo, como aí está na descriçãozinha da minha janelinha, né? Eu estou fazendo esse trabalho com a minha orientadora, que é Edith Rocha, minha orientadora do doutorado, e juntamente com o João Pedro Rezende, da UFSJ, que ele é do curso de História. Ele hoje não pode estar aqui, mas ainda assim eu vou apresentar em nome deles. A Edith está aqui acompanhando. No caso, eu faço uma pesquisa de doutorado sobre São João del Rei, uma cidade do sul de Minas Gerais. Depois vocês vão ver em alguma das projeções, tem um slide aí que tem o mapinha da cidade. E, no caso, eu desenvolvo uma pesquisa que ainda está em andamento, né, relacionada à música de São João del Rei na segunda metade do século XVIII e os primeiros anos do século XIX. E dentro desse escopo, dessa pesquisa, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Irmandade de Santa Cecília de São João del Rei, que é uma das irmandades que teve em São João del Rei, né. No caso, a minha apresentação hoje é sobre a institucionalização da Irmandade de Santa Cecília em São João del Rei, pensando em 1829 como um ano da criação dela. O meu objetivo aqui é analisar os indícios relacionados a essa criação dessa Irmandade de São João del Rei nesse ano, para compreender o processo de institucionalização dessa agremiação como eixo de relações entre os músicos, ou seja, a partir dela eu vou tentar identificar as relações traçadas entre os músicos dessa região. Algumas das fontes principais que eu tive acesso, né, foram as receitas e despesas da Irmandade, uma Irmandade muito importante, que é a de Santa Cecília de Vila Rica. Já tem estudos sobre o Kurt Lang, Aldo Leone, Felipe Novaes e outros tantos sobre essa Irmandade. Além disso, uma petição e compromisso da Irmandade de Santa Cecília de São João del Rei, transcrita pelo musicólogo são-joanense Aloysio Viegas. Essa é uma publicação que ela, na verdade, não é uma publicação, é um documento que foi transcrito para o computador e ele depois veio a falecer e não chegou a publicar. Além disso, os capítulos da Irmandade, que é parte desse mesmo documento, também foram publicados pelo Antônio Guerra, que depois vocês vão ver a capinha desse livro aí na projeção também. Vamos lá. Nessa documentação, vou aqui enfatizar o trabalho do Acervo Kurt Lang, que foi o detentor do livro de receitas e despesas da Irmandade de Santa Cecília, que era parte do acervo do Kurt Lang, e que depois foi devolvido para a própria Irmandade, mas antes disso foi feita a digitalização do documento. Isso aí é a página onde estão as imagens, né? Então, foi através da internet que eu tive acesso
a essa fonte, né? No caso dos outros documentos, eu já tinha o livro, e o outro eu consegui pelo computador mesmo. Uma questão que é bastante importante falar da Irmandade Santa Cecília, né, antes de chegar especificamente no caso de São João del Rei, é esse contexto geopolítico histórico que estava se desenvolvendo nesse período. A gente tem, por exemplo, a questão do padroado, né, que é a relação simbiótica, de certa forma, entre a igreja e o Estado nesse período, né, onde a figura do rei, ela concentra esses dois poderes, digamos assim. Outra questão é que o território, pelo menos a qual São João del Rei estava inserido, né, ela era determinado pela capitania, e tinha uma sede que era Vila Rica, atual Ouro Preto, né, antes de depois Belo Horizonte se tornar a capital do estado. E como uma divisão da capitania, existiam as comarcas, né, que eram subdivisões político-administrativas. Em vista do padroado, as comarcas também funcionavam como territórios das paróquias também, né, em um momento inicial. À medida que houve outras questões, né, o desenvolvimento das paróquias foi acontecendo, essa territorialidade do espaço das paróquias foi se modificando, mas inicialmente era correspondente. Isso depois nós vamos entender o porquê que eu estou tratando disso. Aqui tem esse mapinha, só para você se localizar, isso daqui seria a ponta sul de Minas, né? Aqui tem, nesse traço em branco, aonde está a comarca do Rio das Mortes, e aqui temos as outras divisões das outras comarcas de Minas Gerais. O norte está para cima, tá? Só para vocês se localizarem aí. Aqui eu trouxe também uma outra questão que é bastante importante, é que nesse período, Minas Gerais estava sofrendo cada vez mais com a escassez da produção aurífera, né, que foi bastante importante até a primeira metade do século XVIII, a segunda metade vai atingir seu apogeu, mas a partir disso vai começar a decair, né. O Rio das Mortes, que é a região de São João del Rei, que é a terceira linha dessa tabela, ela vai começar a ganhar espaço justamente pela questão agropecuária, e vai ganhar mais espaço ainda no século XIX, né, onde Vila Rica começa a perder aquela influência toda, e o Rio das Mortes vai se tornar a principal comarca de Minas Gerais, pelo menos economicamente mais importante. Uma questão político-econômica que também está relacionada com a criação da institucionalização da Irmandade de Santa Cecília é a relação dos músicos com esse meio econômico. Os recursos, né, da exploração aurífera foram reduzindo, e, ao mesmo tempo, começou-se a ter uma maior concorrência entre os próprios músicos, e, de certa forma, isso levou justamente à aglutinação, né, aqueles músicos a se unirem contra possíveis danos ao seu próprio meio profissional. Nessa questão, surgem, então, as irmandades vinculadas a questões dos artífices, como, por exemplo, tem a Irmandade de São José dos Homens Pardos e Bem Casados, que o Courtelang desenvolveu um trabalho, né. Uma outra irmandade que seria bastante importante nesse contexto seria a própria Irmandade de Santa Cecília dos Professores da Arte e da Música. Esse é o nome oficial realmente lá de Ouro Preto. E ela tem uma característica que ela reúne os profissionais, os músicos profissionais de Vila Rica, e, além disso, ela tinha uma pretensão de regulamentação da atividade profissional, ou seja, ela ia ser também, de certa forma, uma intermediária entre os contratos das irmandades com os músicos, né? Ela ia determinar os preços, ela ia determinar quem são os músicos que podem tocar nas cerimônias. Isso é uma questão bastante relevante. Nesse contexto, eu vou falar um pouco aqui sobre a Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica, que no momento seria a principal da região, né? A Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica, deixa eu só avançar um pouquinho, isso. Ela tinha como abrangência de sua administração toda a capitania de Minas Gerais,
E ela também tinha um aspecto organizacional bastante interessante de ser dito. Ela tinha essa sede em Vila Rica, que é esse pontinho vermelho aí no mapa. Ela tinha os diretores em cada comarca, que eram esses pontinhos pretos. No caso aí não temos ainda, por exemplo, a comarca de Paracatu, isso vai acontecer um pouco depois. E depois a gente ainda tinha como um terceiro nível as presídias, que estavam nas vilas e nos arraiais, que são presídios, né? São as localidades da qual a Irmandade abrangia. De certa forma, o que isso se conectava? Ela se conectava às anatas, às entradas e os anuais. Os anuais eram a anuidade paga aos músicos, pelos músicos à Irmandade. As entradas é o valor inicial, uma taxa inicial, e tem as anatas, que eu vou falar no próximo slide. As anatas são valores pagos, acordados com os conjuntos musicais que tinham uma porcentagem destinada à Irmandade de Santa Cecília, ou seja, o músico era contratado por uma Irmandade, ele tinha que não só dividir esse valor com os músicos, mas também ele recebia um valor a mais pela direção, pelo diretor, ele recebia um pouco mais e também pagava a nata. Aqui tem, por exemplo, um recibo da Confraria do Rosário de São João del Rei, em 1811, onde, por exemplo, tem a discriminação de que o José Marcos de Castilho, que é um dos regentes, pagou a nata e também tirou o valor da própria direção antes de dividir o valor com os músicos, né? Deixa eu só avançar. E aqui a gente chega na questão do livro que eu consultei, que é o primeiro livro de receitas e despesas da Irmandade de Santa Cecília. Ele é um livro de 1817, contudo, ele registra alguns anos anteriores, se não me engano, 1815 e 1816, ele tem alguns registros. Inclusive, o registro de 1815, ele é bastante interessante porque tem a listagem dos músicos que entraram na Irmandade de Santa Cecília, que ela tinha sido formalizada poucos anos antes. Aqui me fugiu nesse momento a data, se não me engano, em 1812 ou 11, uma coisa assim. E é bastante interessante, onde mais de 300 músicos em toda Minas Gerais se filiaram à Irmandade, né? Mostrando aí de que a Irmandade de Santa Cecília realmente, nessa primeira fase, conseguiu abarcar realmente os músicos de diversas localidades, inclusive o de São João del Rei, onde aqui tem, por exemplo, o nome do José Marcos de Castilho, dentre esses 300 músicos, né? E ali na linha de baixo, eu não quis grifar, que é o Manuel Marques Teomudo. O Manuel Marques, ele era um músico de Tiradentes, que é uma cidade vizinha de São João del Rei, e o José Marcos de Castilho é um dos músicos de São João del Rei, né? É interessante essa carta que podemos ter contato, né? Que o José Marcos de Castilho, ele faz um pedido a um dos músicos responsáveis pela Irmandade de Vila Rica, pedindo, né, reclamando da questão dos músicos de São João del Rei estarem abaixando muitos preços, né, praticamente tocando de graça nas festividades, né? Então ele fala, nessa comarca, em todas as vilas, arraiais e capelas se acham os curiosos e alguns músicos que decoram alguma missa, a fazerem suas funções, ou seja, seus contratos, por qualquer coisa que lhes deem, e então somente pela comida, ridicularizando a arte na última consternação, ou seja, a arte e música, e por esta causa não procuram os professores da dita arte. Até agora não recebi o compromisso nem a provisão, que havendo alguns capítulos que se faça vedar a enxurrada de curiosos, né? Ou seja, ele estava tentando impor, a partir dos capítulos dos compromissos dessa Irmandade, o estatuto dessa Irmandade, a regulamentação da atividade musical em vista dessas pessoas que estavam tentando conseguir, por baixos preços, os ajustes, né, que eram os contratos com os músicos. Aqui, no caso, eu destaco que realmente foram determinados cópias desses compromissos, né, onde está ali, eu grifei 3 públicas formas do compromisso, que foram para as 3 comarcas, no caso de Minas, né, então, realmente, tendo a efetividade desse pedido, né, que o José Marcos de Castilho fez para a Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica.
No caso, o José Marcos de Castilho, aparentemente, ele tem uma figura central nessa atividade dessa irmandade, inicialmente, na qual ele se torna o diretor, responsável pela comarca, né? Então, toda a Vila de São João del Rei centralizava essa atividade da irmandade, e o José Marcos de Castilho era o responsável por ela, e onde daí ele remetia os valores dos anuais e tinha esse contato com os músicos entre São João del Rei e os músicos de Vila Rica. Nessa ilustração aí, que inclusive eu transcrevi, tá no artigo, depois vocês podem conferir, tem nomes como, por exemplo, Prados, Oliveira, Campanha, o próprio São João del Rei e outros músicos, né? Também tem ali Bom Sucesso, Barbacena e outras tantas cidades do sul de Minas, mostrando ali que São João del Rei, as anatas da Vila de São João del Rei tinham uma abrangência muito grande. Falando nisso, eu cheguei a compilar aqui nesse mapa as relações das localidades que aparecem, inclusive aparecem localidades que não pertencem à comarca do Rio das Mortes, né, mas estão ali nos limites, como, por exemplo, o Sertão da Farinha Podre, que hoje é considerado o Triângulo Mineiro, ou parte dele, né, outras regiões como, por exemplo, Santana do Morro do Chapéu, que hoje é Santana dos Montes, em relação ao território, deveria pertencer à comarca de Vila Rica, a comarca de Ouro Preto, mas no caso dependia de São João del Rei, que é aquele pontinho amarelo que eu deixei ali. Em relação a partir de 1822, né, os registros eles começam a se tornar muito mais vagos, e essa descrição se torna uma linha apenas, né, que de certa forma pode indicar uma ausência de informações realmente, mas também pode ser que indique uma administração própria dessas anatas por parte de São João del Rei. Nesse contexto, um dos poucos registros que eu posso destacar aqui é que em 1823, ou seja, ano seguinte aí, começam-se a realizar a festa de Santa Cecília em São João del Rei, uma festa que tem registros na própria Irmandade em Vila Rica. Aqui eu trouxe como que funciona a listagem dos músicos de São João del Rei, idem, no caso, são as anatas, né, então ele está repetindo sempre o mesmo termo, né, idem do tal pessoa, aí vem o nome do músico, responsável por um conjunto, ou um músico mesmo, e depois vem o valor pago, né, essa aqui é a listagem, tem outra página também, né. Aqui eu vou só fazer um parênteses, que eu não estava muito contando, mas tem um nome que ali está no alto, né, que recebeu o secretário Camelo, né, o nome vem por extenso em outras páginas, é um músico que esse Camelo, ele é meio misterioso em São João del Rei, ninguém sabe se foi o padre, se foi realmente esse músico daí, de Vila Rica, o autor de muitas obras, que se tem em ambas as orquestras de São João del Rei até hoje sendo tocadas. Em relação à Irmandade de São João del Rei, a Irmandade de Santa Cecília de São João del Rei, é interessante trazer aqui que o Aloysio Viegas transcreve uma petição datada de 1829, onde demonstra que os músicos desejavam formar sua confraria e seu compromisso, e ele destaca a seguinte coisa, que por haver esse número, os músicos, né, teriam um número considerável que exceda ao que hoje se conta na capital da província, no caso hoje, em 1829, em Vila Rica, né, ou seja, o que dá para perceber é que os músicos de São João del Rei aumentaram em grande quantidade, o suficiente para eles conseguirem pedir para se ter uma irmandade à parte, né, da capital da província. No caso, a Irmandade de Santa Cecília, ela vai surgir como uma separação da Irmandade congênere, né, a própria Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica, onde aqui eu consegui essa informação, né, que diz o seguinte: como nessa vila e comarca se conta um número considerável de músicos, e esse até o presente estão ligados a um compromisso de Santa Cecília na Imperial Cidade de Ouro Preto, rogamos a sua majestade imperial a desmembração e obediência daquele, depois de concedida a faculdade deste, no caso, compromisso, né? E no caso da Irmandade de Santa Cecília de São João del Rei, a abrangência pretendida para essa Irmandade seria a comarca do Rio das Mortes. Esse é o livro do Antônio Guerra,
que é um dos livros talvez mais relevantes, né, em relação à música de São João del Rei, até mais ou menos a metade do século XIX. E dentre os registros que são transcritos, ele descreve os capítulos, né? Inicialmente, o primeiro capítulo dessa irmandade, ela vem um pedido para o imperador para aprovar e ser o protetor dessa irmandade. Então, a gente pressupõe de que esses músicos, eles tinham uma necessidade de se autoafirmar e, logicamente, a proteção do imperador era uma autoafirmação bastante necessária. A desvinculação, novamente, da Irmandade de Vila Rica, o título de vice-protetor, que normalmente poderia ser atribuído ao ouvidor da comarca, a um juiz, alguma figura de destaque lá que vai dar esse peso, assim, como a proteção do imperador. A eleição da mesa administrativa, né, como se dá, a questão dos cargos, né, o secretário, tesoureiro, procurador, os 8 irmãos e 2 zeladores, mas também os seus correspondentes femininos, né, 8 irmãs e 2 zeladoras também. Isso daí a gente pode perceber de que haveria talvez uma relação com os parentes dos músicos, as mulheres, as filhas dos músicos também se encaixavam dentro da Irmandade, e a assistência dos irmãos enfermos e pobres, né, que seria o auxílio que a Irmandade poderia oferecer aos músicos, além dos valores pagos, as punições para as pessoas que foram negligentes, o que deveria ser despendido pela festividade e os livros de registro que iriam ser abertos para registrar as atividades da Irmandade. Nessa questão, tivemos, então, a oportunidade de fazer uma relação nominal a partir do seguinte documento. Fizemos uma comparação, então, dos nomes das receitas de despesa da Irmandade de Vila Rica, relacionadas a São João del Rei, e, ao mesmo tempo, os capítulos dessa Irmandade, né, onde consta a petição, a assinatura dos músicos envolvidos. A partir dessa comparação, podemos perceber que os músicos que requereram a criação da Irmandade de Santa Cecília e São João del Rei eram todos relacionados ao grupo do Lourenço José Fernandes Brasiel, que era um músico de São João del Rei, e que ali, nessas assinaturas, a gente pôde perceber a ausência de pessoas como, por exemplo, músicos ligados a outros conjuntos musicais. Aqui eu vou destacar os Miranda, tem o Santana, por exemplo, também. Além disso, temos a ausência de representantes de outras localidades, inclusive da própria comarca, ou seja, era uma atividade promovida por um grupo dentro de São João del Rei, e a própria figura do José Marcos de Castilho não aparece na petição para a criação dessa Irmandade. Ele que era o diretor responsável pela Irmandade no âmbito de Vila Rica, né? Desculpa, no âmbito de São João del Rei, mas da Irmandade de Vila Rica. O que vai acontecer é que em 1830 o José Marcos de Castilho veio a falecer, e aí tem até o testamento dele, e no testamento ele descreve as irmandades da qual ele faz parte, e na verdade ele não registra como a Irmandade de Santa Cecília de São João del Rei como uma das irmandades que ele fez parte, né? O que demonstra aí que talvez ele não ofereceu o apoio à criação dessa Irmandade. Algumas considerações, né? O José Marcos de Castilho, em uma fase inicial, ele teve um papel fundamental na criação dessa relação entre as irmandades, entre as instituições, né? Seja no âmbito das anatas feitas na comarca do Rio das Mortes, quanto também na relação com Vila Rica, né? Ou seja, Vila Rica e São João del Rei tinha uma certa proximidade através da figura dele. Ele centralizou também a vila como um eixo entre os músicos de toda a comarca do Rio das Mortes, afinal, as outras localidades dependiam da administração dele para o repasse para a Irmandade na sede. O caráter regulatório presente na Irmandade de Santa Cecília de Vila Rica não aparece nos estatutos da Irmandade em São João del Rei, o que não quer dizer que não existiam. Pode ser que ele era um caráter informal, mas formalmente não se tem esses registros, né, esses indícios. A adesão da criação da Irmandade foi uma coisa bastante que nos impactou, talvez, pela ausência desses nomes, né? Aqui eu trouxe outros, né? O Francisco de Paula Miranda, o próprio José Marcos de Castilho, o Francisco Xavier das Chagas, que depois
o filho dele vai substituir na liderança os Brasiel. O Zeferino José de Lima, que era um organista do Carmo, da Igreja do Carmo, por exemplo, estava vinculado à Irmandade de Vila Rica, mas não estava na petição para a criação da Irmandade em São João del Rei, demonstrando aí que não foi tão simples e não foi uma intenção de todos nessa criação dessa Irmandade. Enquanto um centro musical, São João del Rei pôde se tornar um eixo, né, de relações entre os músicos de diversas localidades da comarca e a vila, né, e dessa forma a gente pode também, a partir desse ponto, pensar que tipo de correspondências, músicos e a transmissão de obras e fontes musicais foram possíveis, né, a partir dessa relação institucional entre a sede e as presídias, e depois entre as próprias irmandades e esses núcleos que ela tinha. Muito obrigado. Rodrigo, parabéns, excelente trabalho, uso muito completo das fontes documentais, né? Queria saber se a professora Edith tem alguma colocação também. Se nós já passamos para o próximo. Não, Fernando, você não acha que já foi completo? Esse menino apresentou tudo. Eu acho que sim. Hã? Eu acho que sim, foi excelente. Nós trabalhamos antes, por isso eu acho que ele falou tudo. Obrigada, Fernando. Perfeito, obrigado, Edith. Obrigado, Rodrigo. Já anotei aqui um monte de coisas para a gente conversar. É muito, muito interessante. Assim, só de cara já vou deixar que a Ioca me chamou a atenção também, né, por razões óbvias. E então agora nós passamos para o Yuri e Gabriela. Boa tarde a todos, novamente. Me ouvem? Sim, ouvimos. Então tá. Bom, o meu nome é Yuri Villanova Kowaleski, sou bacharel em piano pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Desde a minha adolescência, eu pesquiso sobre instrumentos de época, porque eu tinha, dentro das minhas relações, uma pessoa que tinha um instrumento muito antigo. Certamente, naquela época, eu observava que era do século XIX. E quando eu pedi para um técnico observar aquele instrumento, ele disse que era um instrumento que o único destino possível seria de ser usado em um museu, e que mesmo que viesse a ser restaurado, ele não teria uma sonoridade tal qual a de um piano moderno, e por isso seria uma empreitada que não valeria a pena. Porém, daquele momento em diante, eu parei para refletir. Afinal de contas, esse instrumento, aquele instrumento, foi construído daquela maneira por alguém que tinha alguma razão específica para fazê-lo. Como desde os fabricantes de cravos e fortepianos, durante toda a fabricação de instrumentos musicais, tem-se um ideal, uma forma de construir, por fim, um conceito sonoro que o instrumento traz. Então, daquele momento em diante, eu sempre procurei estudar tanto quanto fosse possível a organologia, isto é, a maneira como um instrumento é construído, no caso o piano, a evolução da construção do piano, e suas consequências sonoras na performance e sua relação para aquele que compõe também. Como um instrumento consegue casar com o estilo sonoro daqueles que o utilizaram para compor ou tocar. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que eu fiz em parceria com a professora doutora Gabriela Afonso sobre um desses indivíduos do passado. Estava eu em Santa Maria, ainda por terminar minha graduação, e encontrei esse instrumento. Vi que era da marca Pleyel, que é uma marca icônica francesa, construída em Paris.
E imediatamente vi que tratava-se de um instrumento do século XIX. Então, a primeira questão, né, era um piano francês em Santa Maria. Qual é que era o contexto musical de Santa Maria no século XIX? Qual é a história desse piano no Brasil? Quem o teria trazido? Eu vou começar explicando um pouco sobre a Pleyel. Ela foi fundada em 1807 por Inácio Pleyel. Inácio Pleyel era amigo e aluno de Joseph Haydn. Quando foi para Paris, Pleyel fundou primeiramente uma casa de publicação de partituras para publicar peças próprias, e assim como peças de seu professor. Em 1807, ele inicia a fabricação de pianos. Observem ali no canto superior direito que existe um clássico forte-piano no formato de mesa daquela época. Inácio Pleyel falece em 1831. Mas, em 1815, ele já tinha contraído sociedade com seu próprio filho, Camille Pleyel. Camille Pleyel foi aluno de Inácio e de Jan Dussek. Chopin, particularmente, tinha uma admiração muito grande por Camille Pleyel, tanto que Chopin, ao chegar em Paris, apaixonou-se pelos instrumentos que Camille Pleyel estava construindo, que já eram muito diferentes daquele que o pai dele construiu, e dizia que quando tinha a oportunidade de tocar Mozart a quatro mãos com Camille Pleyel, era como se ele estivesse tendo uma aula. Aqui nós vemos os três tipos normais de piano que se fabricavam naquela época: o vertical, o piano de mesa e o piano de cauda. Temos ali à direita um retrato de Chopin, devido à íntima ligação que Chopin teve durante toda a sua vida com os instrumentos de Pleyel. E, por fim, mas não menos importante, aquela foto, talvez até estranha para alguns, aqui está no que o meu mouse mostra, é a de um martelo da época de Camille Pleyel. Esse martelo é diametralmente diferente dos martelos usados em pianos modernos. E isso é um dos fatores mais importantes para trazer à tona a estética sonora chopiniana, que é um martelo que é construído com camadas sucessivamente menos densas, de forma que, quando tu toca os fortíssimos, as camadas externas praticamente se anulam e as camadas internas promovem o som, e na necessidade dos pianíssimos, aquelas camadas extremamente macias, externas, fazem os pianíssimos de uma delicadeza ímpar. E era essa sonoridade que Chopin gostava tanto e que influenciou diretamente em suas composições. Camille Pleyel morre em 1855, exatamente no mesmo ano da Exposição Universal de Paris, quando a sua fábrica ganha a medalha de honra, que era a maior premiação possível de se receber naquela época. E assume o seu genro, Auguste Wolff. Auguste Wolff foi aluno laureado do Conservatório Nacional de Música de Paris e foi o responsável pela internacionalização da marca Pleyel. No caso, começa aquele capitalismo, digamos assim, uma espécie de princípios de globalização. A Pleyel não fabricava mais só para a França, já estava cada vez mais expandindo seus mercados, indo desde Estados Unidos até Brasil e, inclusive, Índia. Encontrei já em arquivos Pleyel instrumentos enviados até para Hong Kong. Auguste Wolff, ele é responsável por criar esse aparato, que na verdade é uma pedaleira para organistas poderem estudar o órgão em casa. Essa estrutura aqui atrás tem um tampo harmônico e cordas graves de piano. Então é como se fosse um piano secundário que o organista poderia utilizar junto do seu piano para estudar totalmente a sua peça de órgão, no caso, com teclado e pedaleira. O único estudo que o organista ficaria impedido de fazer seria o de troca de teclados. Outra coisa que o Auguste Wolff faz é pegar aquela sonoridade clássica da era de Chopin e procurar intensificar sua potência sonora, mas sem perder a característica principal, que era daquela sonoridade chopiniana. Para isso, ele toma medidas como, por exemplo, o cruzamento de cordas, que está representado nesse instrumento no catálogo de 1875, que é uma ideia norte-americana que, como tu reaproveita, aliás, tu aproveita melhor o espaço de tampo harmônico com o cruzamento, acaba que tu obtém uma potência sonora mais intensa.
Com a sua morte em 1887, assume também seu genro, Gustave Lyon, especialista em acústica. Gustave Lyon vai ser responsável por trazer para o padrão moderno, no caso, construindo instrumentos com quadro de ferro fundido maciço, encordoamentos mais ambiciosos e uma sonoridade mais típica dos instrumentos que nós temos hoje em dia. À direita, observem o duoclave, que é um instrumento que ele criou, que nada mais é do que 2 pianos de cauda de concerto montados em uma mesma caixa. Portanto, um instrumento ideal para peças a 2 pianos. Agora, depois disso, depois da crise de 29, a Pleyel foi uma fábrica que sofreu muito por isso. E desse momento em diante, ela passou pela mão de várias companhias e grupos de investidores, até que em 2013 foi fechada definitivamente. Mas hoje em dia o nome foi comprado pela Algram e segue em atividade. Agora, qual a relação desse universo todo com o Brasil? Maior do que podemos imaginar. Existem diversos anúncios de jornal brasileiro do século XIX, de diversas épocas e inclusive de diversas localidades, anunciando instrumentos de Pleyel e recomendando eles como sendo de altíssima qualidade. Por exemplo, aqui nós temos um anúncio do almanaque de Lemert, do Rio de Janeiro, de 1863, dizendo que teria um grande novo depósito de pianos dos melhores autores de Paris, como sejam os senhores Pleyel, Hers, Blondel, etc. Aqui temos um anúncio de Salvador, Bahia, de 1878, dizendo que os primeiros pianos do mundo são de Pleyel, e que, especialmente na Bahia, tem a mais decidida preferência. Mais de 1000 pianos de Pleyel que existem na Bahia provam exuberantemente a decidida preferência e ilimitada confiança que gozam aqui os sublimes e inimitáveis pianos do imortal Pleyel. Por fim, temos esse anúncio aqui de Isidoro Bevilacqua, que era professor de Suas Altezas Imperiais, que era proprietário de um depósito de pianos e uma casa de música, sendo que a primeira marca que ele cita ser representante é a de Pleyel. Então, só isso já nos comprova que nós temos uma marca icônica francesa, que é intimamente ligada à cultura brasileira de sua mesma época de glória, no caso, a segunda metade do século XIX. Agora, vamos ao indivíduo. O piano Pleyel encontrado tem um número de série 76342. Todo piano tem um número de série, e quando a fábrica tem disponível os seus arquivos, pode-se descobrir várias informações a respeito do instrumento. No caso da Pleyel, todos os arquivos estão de número de série, de 1829 até 1900 e até, digamos, os anos 30 do século XX, estão disponíveis no site Cité de la Musique, e pode-se acessar gratuitamente. Então, o instrumento 76342 consta aqui. Pode-se ver que o registro é extremamente rico. Descobre-se nele que ele é um Grand Patron 4 bis, no caso um padrão grande 4 bis, com acabamento em mogno. Tem-se a data de início de sua construção até a finalização e inclusive para quem foi vendido e por que valor. Aqui estão essas informações, e para quem não está acostumado com a grafia de época, aqui está. Acaju significa mogno, 39 provavelmente se referisse ao lote da madeira da fábrica, isso ainda tem que ser pesquisado. A sua saída, ele começou a ser construído no ano de 1881, em 8 de março, e fabrication em maio do mesmo ano, no caso, quando ele foi terminado. Sortie significa saída, no caso, data 25 de julho, por causa que acima tem um piano marcado julho, 25 de julho de 1882, para Narciso, Napoleão e Miguel do Rio de Janeiro. Então, eis aqui o modelo, constando no catálogo de 1891, era sinalizado como um novo grande modelo de cordas cruzadas, e no mesmo catálogo ele consta desmontado, que é algo bastante inédito, por causa que geralmente num catálogo tu vê um instrumento tal qual ele estaria na sala da sua casa ou na sala de concertos, né? Então, eles fizeram questão de mostrar o piano aberto no catálogo justamente para mostrar eles adotando essa ideia norte-americana, porém, usando características muito próprias deles também, que nós vamos tratar em seguida. Eis aqui as características próprias dele.
À direita, a gente tem um clássico piano construído no estilo moderno. Ele possui um quadro de ferro fundido maciço e cordas cruzadas. Por que o quadro de ferro fundido maciço? Por causa que a estrutura do encordoamento é muito ambiciosa. Então, são toneladas e toneladas de tensão. Cada vez que tu aumenta o diâmetro de um encordoamento, tu aumenta proporcionalmente a tensão que essa corda, ou, em última instância, o encordoamento vai gerar sobre a tensão do instrumento. Os instrumentos modernos, busca-se muito a potência sonora. Então, por isso que essa configuração do quadro de ferro fundido veio a ser necessária para comportar esse encordoamento mais potente. A Pleyel, por outro lado, adotou o cruzamento de cordas, que promove um maior aproveitamento do tempo harmônico, porém, não aumentou o seu encordoamento. Isso para manter aquele desiderato de preservação da sonoridade clássica Pleyel, que é um som amadeirado, doce e íntimo, próprio, por exemplo, da época de Chopin, que é o principal. Os instrumentos de Wolf têm, então, mais potência sonora, mas também sempre esse interesse profundo de manter aquela estética sonora. Os importadores do piano não são menos importantes. Narciso José Pinto Braga, Arthur Napoleão e Leopoldo Miguez. Narciso foi uma das mais importantes personalidades do Rio de Janeiro do século XIX da publicação de partituras. Ele começou sua carreira como sendo sucessor de Pierre Laforge, que é um dos primeiros, se não o primeiro editor de partituras do Rio de Janeiro, associou-se a Isidoro Bevilacqua e, por fim, associou-se a Arthur Napoleão, que era um virtuose nascido na cidade do Porto e que estabeleceu-se no Rio de Janeiro em 1868 em sociedade com Narciso. Mais tarde, Leopoldo Miguez entra na sociedade. Leopoldo Miguez era violinista, também virtuose, e é conhecido por ser o autor do hino da Proclamação da República. No piano, temos esse selo colado, de J.A. de Oliveira Guimarães. Ao pesquisar na Hemeroteca Digital Brasileira, descobri que tratava-se de João Antunes de Oliveira Guimarães. Sabendo que Arthur Napoleão havia feito a importação, vem a dúvida, mas quando será, então, que esse instrumento esteve na loja de João de Oliveira Guimarães? Porque, afinal de contas, sabendo isso, a gente consegue traçar melhor a rota que ele passou pelo Brasil, porque nós já sabemos que ele começou a sua existência brasileira no Rio de Janeiro. E hoje foi encontrado em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, o endereço é a chave. Tratava-se do endereço Riachuelo 249. A primeira vez que João Antunes de Oliveira Guimarães aparece no endereço Rua do Riachuelo 249 é no Almanac Lemmert, em 1892. E a última é no jornal O Puritano, de 1909, avisando que estaria se mudando, aliás, não estaria se mudando, que houve uma nova numeração na rua, então ele estava na Rua do Riachuelo, número 425, antigo 249, isto é, o mesmo lugar, porém com uma numeração diferente. Como no piano está a Rua do Riachuelo, número 249, é seguro pensar, portanto, que esse instrumento esteve na loja de João Antunes de Oliveira Guimarães entre 1892 e 1909. Vamos ao gráfico. Em 1881, construção em Paris. Em 1882, 25 de julho, foi enviado para a Casa Narciso Napoleão e Miguez do Rio de Janeiro e vendido para indivíduo ainda desconhecido. Se porventura surgirem os arquivos da Casa Narciso, Arthur Napoleão e Miguez, poderemos descobrir para quem foi vendido. Entre 1892 e 1909, ele esteve na empresa de J.A. de Oliveira Guimarães, e o último proprietário conhecido é Rosana Cunha, que é uma advogada natural de Santa Maria, que adquiriu o piano em 1975. E daí temos uma informação interessante da parte dela. Ela disse que o instrumento foi adquirido de um técnico afinador de pianos, que havia o adquirido de uma família de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que era proprietária do piano desde muito tempo. Por fim, encontrado em 2019, por mim, e submetido a um processo de restauração historicamente informado. A restauração. O primeiro ponto da restauração foi recuperar o acabamento original dele.
para isso foi usado esse artigo escrito por Gustave Lion, que quando ele visitou a fábrica Pleyel em 1885 e detalhou vários processos, assim como esse catálogo de 1891, onde a própria fábrica detalha como os pianos eram construídos. Também foi usado o livro L'Art d'accorder soi-même son piano, de Claude Montal, que explica o correto trato, afinação e pequenas restaurações que se deve fazer nos instrumentos de sua época. É um livro de 1865. Assim como o livro de Giacomo Sievers, explicando como se constrói pianos, que foi publicado na Itália em 1868. O primeiro passo foi retirar o acabamento. Observem aqui como na foto da direita, uma parte do acabamento original estava preservado por trás de uma peça pintada de preto. Então, ajudou muito para descobrir qual é que seria o aspecto correto do instrumento na sua época. Para as partes mais delicadas, foram usados outros procedimentos para não danificar os entalhes. Aqui temos, por exemplo, uma marchetaria em latão, que foi utilizado um removedor de tintas e vernizes para preservar o marchetado. Aqui, por fim, temos o aspecto final já lustrado com goma laca, que era a técnica usada naquela época. O aspecto final, imaginem, a tinta preta estava escondendo toda essa beleza do mogno original, né? Aqui está aquela foto do instrumento, do catálogo, e aqui demonstrando que é exatamente o mesmo sendo de 10 anos antes da publicação do catálogo. Aqui o aspecto geral dele, depois da restauração. E os martelos originais permaneciam no lugar, que são um meio termo, porque era de Auguste Wolff, então é um meio termo entre o antigo e o moderno. Já é diferente do martelo da era de Chopin, porém ainda preserva aquele ideal de sucessivas camadas de densidades diferentes. E é de pequena dimensão. Um piano moderno, menor do que ele, tem martelos de dimensão muito maior e uma camada expressiva de feltro, que tudo isso traz consequências sonoras. Os abafadores do piano Pleyel são também diferentes, eles operam por cima dos martelos, e muitos técnicos modernos dizem que esses pianos são péssimos por causa que a ação dos abafadores é imperfeita, mas a realidade é que ela precisa ser imperfeita, e ela pode ser imperfeita, por causa que, então, o instrumento promove uma leve ressonância depois das notas serem tocadas, e isso é agradável por causa que o encordoamento é mais leve. Num instrumento moderno, esse efeito jamais poderia ser obtido por causa que, como nós temos um instrumento com encordoamento mais grosso, se a gente tiver um abafador que funciona dessa maneira, acaba gerando não uma ressonância, mas sim um zumbido desagradável. Então, observem como são diferenças, mas tudo é de causa pensado por grandes fabricantes. Aqui está a mecânica à baioneta, porque parecem baionetas dos soldadinhos, né? E os abafadores por cima dos martelos. A profundidade de tecla foi regulada seguindo parâmetros de época, o que influencia diretamente na performance. A questão dos abafadores por si já influencia pelo fato de diminuir grandemente a necessidade do uso do pedal. A profundidade de tecla sendo de 8 milímetros, ao contrário da moderna, que gravita em torno de 10 milímetros, também facilita muito as passagens de velocidade. E o diapasão dele também é diferente do de um piano moderno. O diapasão dele seria o diapasão normal francês, estabelecido em 1859, que dizia que todos os instrumentos fabricados na França deveriam soar o Lá central a 435 Hz, ao contrário do moderno, que é 440. Porém, observem, o encordoamento dele é majoritariamente original. Observem a beleza das amarrações francesas de época. Estando nesse estado de integridade e temendo arrebentar cordas originais, porque cordas de época perdem a elasticidade que elas tinham quando novas. Então, se eu puxasse ele para o diapasão normal francês, provavelmente perderiam-se cordas originais pelo fato de que há muito tempo ele já estava semitonado. Então, eu optei por afiná-lo em 425 Hz, que é aproximadamente 40% abaixo do diapasão normal francês, mas mesmo assim é surpreendente a qualidade sonora que ele é capaz de fornecer. Aqui um detalhe das amarrações.
e eu não canso de ficar, inclusive, comovido de pensar que essas cordas estão há mais de 140 anos a serviço da música. Agora, peço ao moderador do encontro que passe o vídeo demonstrando o instrumento sendo tocado. Perfeito, Yuri. Eu vou pedir para você interromper o compartilhamento para eu poder compartilhar aqui também. Tranquilo. Posso retomar? À vontade. Bom, considerações finais. Perdão, Yuri, quer compartilhar o slide? Não está já? Não está. Ué, só um momento, então. Ah, não. Um momentinho. Recebido? Perfeito, perfeito. Que bom, desculpe. Então, a gente observa que a sonoridade dele representa, sim, aquela sonoridade europeia, amadeirada, delicada, um som que alguns consideram como prateado, que é típico dos instrumentos do século XIX. A potência sonora dele não é tão grande quanto a de um instrumento moderno, mas, pelo que vimos, não precisa ser. É o conceito sonoro que representa um universo musical diferente do nosso. Então, quando a gente dá atenção para o conceito construtivo, tenta entender qual é a ideia do construtor de piano e do universo sonoro que ele representa, a gente observa que esses instrumentos trazem uma paleta sonora completamente diferente da de um piano moderno. Nem melhor, nem pior. Como a obra de Picasso não é melhor nem pior do que a obra de Renoir. São artistas diferentes, são conceitos artísticos diferentes. Então, é sempre interessante o instrumento histórico, justamente porque nessa paleta sonora diferente que ele oferece, podem estar justamente ali escondidos segredos da música do passado. Quando nós damos atenção aos materiais e métodos adequados, nós damos a oportunidade desses instrumentos que outrora eram um orgulho das pessoas, dos compositores, das salas de concerto, terem vida nova e retomarem esse status e voltarem a produzir arte, que é o principal motivo pelo qual eles foram criados. E ao ouvir uma peça de época, tocada num instrumento da mesma época, ouvir uma peça de época em um instrumento de igual idade,
Isso proporciona, como nós acabamos de ouvir, nós ouvimos o Arabesque número 1 de Debussy, que foi composto em 1888, num piano Pleyel francês de 1881. Portanto, faz-se um casamento de proposta composicional e sonoridade final do instrumento. E isso propicia um reencontro cultural, aquela reaproximação que nós, performers de hoje em dia, temos tanta vontade de ter com os grandes autores. E para o ouvinte consciente, é também uma sensação encantadora, talvez até quase como se fosse uma viagem no tempo. Aqui as nossas referências e o nosso agradecimento. Gostaria de expressar minha gratidão profunda por César Guidini, construtor de cravos e fortepianos de São Paulo, que orientou essa restauração e ajudou grandemente com seus apontamentos. Assim como meu agradecimento à professora Gabriela Afonso, que graças ao rigor dela na cobrança pelas fontes adequadas, conseguimos ter bastante retidão no embasamento científico desse trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Yuri. Parabéns. Excelente trabalho. Professora Gabriela, a senhora também tem algum comentário? Passamos. Eu estou muito feliz aí com a apresentação do Yuri, parabéns, e só tenho a agradecer. Espero que a gente continue colaborando aí por muito tempo, viu, Yuri? Parabéns. Sim. Muito obrigado, professor. Excelente. Ainda tem muita coisa para vir. Exato. Excelente. Bom, eu também tenho algumas considerações, mas nós vamos seguir. Peço apenas para que assinem a lista. Eu, na verdade, estou repetidamente colocando a lista aqui no chat, porque cada pessoa que entra não consegue acessar o chat do que estava acontecendo antes. Então, eu vou sempre repetir essa lista de presença. Por favor, não deixem de assinar. E agora passamos para a professora Juliana Pérez Gonzalez. Boa tarde. Eu agradeço primeiramente aos organizadores do evento, todo o cuidado e a delicadeza que têm tido com a gente, né? Desde o começo, com esse site tão bonito e tão exato. Bom, então eu vou fazer aqui uns cliques para começar a compartilhar a minha apresentação e dou início ao texto. Eu imagino que todo mundo está vendo a apresentação. Nós vemos, professor. Perfeito, muito obrigada. Desculpa, já fiz errado, Rosa. No ano de 2016, conversando informalmente durante um evento de discotecas em São Paulo, soube da existência de cilindros de cera na reserva histórica da discoteca Oneida Alvarenga, no Centro Cultural São Paulo. Os chamados cilindros de cera são o mais antigo meio de armazenamento de áudio, inventado no final do século XIX e comercializado pelo mundo até inícios da década de 30. Curiosamente, rastros materiais desse fenômeno são verdadeiras raridades no Brasil, ainda que documentos históricos revelem intensas dinâmicas de circulação, compra e vendas de cilindros desde o século XIX. Até um tempo atrás, a única coleção de cilindros conhecida em solo brasileiro estava no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Infelizmente, como todos sabem, tais cilindros com cantos indígenas gravados pelo Roquete Pinto durante sua expedição na Rondônia em 2012, perderam-se no fatal incêndio de 2018. No que se refere a cilindros comerciais, o panorama é ainda mais árido. Sabe-se que na coleção particular do pesquisador Franceschi havia alguns gravados pelo Federico Figner, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Nos Estados Unidos, no Cylinder Audio Archive da Universidade de Califórnia, em Santa Bárbara, existe um só exemplar gravado e vendido pela Casa Edison do Rio de Janeiro, provavelmente entre 1900 e 1910. Considerando que essas são as únicas informações sobre cilindros brasileiros em coleções públicas e privadas, a coleção da discoteca Oneida Alvarenga ganha enorme relevância.
No momento em que eu visitei a coleção, o material não estava inventariado, bem como não existia um catálogo que indicara sua antiguidade, procedência ou conteúdo sonoro. Na memória dos funcionários também não havia informação que ajudasse a inferir a natureza daqueles cilindros. Vale sublinhar que usar um fonógrafo para reproduzir os suportes e ouvir seu conteúdo era um procedimento inviável. Em primeiro lugar, os cilindros são objetos frágeis que sofrem desgaste quando a agulha do fonógrafo percorre os surcos e, portanto, o momento de fazê-lo deve ser bem avaliado. Em segundo lugar, foi evidente à primeira vista que todos os cilindros, inclusive os mais bem conservados, estavam seriamente afetados por mofo e pó, dificultando ainda mais o trabalho de um reprodutor convencional. A coleção está conformada por 47 cilindros inteiros, 2 cilindros quebrados em 2 partes e 40 cilindros partidos em incontáveis pedaços. Cada cilindro está guardado numa caixinha cilíndrica de papelão da época. A maioria deles exhibe o selo Edison Goldwasser. Outras trazem também a logomarca da Columbia Phonograph Company. E uma grande quantidade não tem rótulo comercial. Na maioria das caixinhas é possível ver um carimbo azul, em tinta azul, com a legenda Hadfen Berlin Mickenlen ans Grimbergstreet. Desculpa meu alemão. Adicionalmente, na reserva histórica do Centro Cultural, há um fonógrafo de marca Edison, modelo standard cilindros para 2 minutos, que carece de algumas peças. Esse aí. Nossa pesquisa partiu da inspeção física do material com a intenção de desvendar a origem da coleção e, se possível, seu conteúdo sonoro. Para tal, tínhamos basicamente os cilindros de cera e seus recipientes. No início, sabíamos que, embora as marcas em alemão indicassem uma possível ligação com o país germânico, as caixinhas não necessariamente mantinham relação direta com os cilindros que guardavam. Antigamente, as embalagens eram utilizadas só para propagandear a empresa gravadora e não traziam informações acerca do cilindro sonoro. Logo, era possível reutilizá-las inúmeras vezes para guardar fonogramas de procedências diversas. Ainda assim, após uma revisão cuidadosa dos cilindros, notamos que nas laterais de vários deles estavam lavradas em alto relevo as iniciais KRG Brasilien, acompanhadas de um número. Ademais, em algumas tampas de caixinhas estavam escritas a lápis as mesmas iniciais e outras abreviaturas como Kiss Brass e as palavras Snachlen Brasilien, antecedidas todas por um dígito. Tais anotações a lápis e com caligrafia similar demonstravam que a coleção foi concebida como um conjunto e que se referiam ao conteúdo sonoro de cada fonograma. No entanto, qual era o significado dessas abreviaturas? Um dia, pensando nas iniciais, veio o nome do expedicionário alemão que esteve entre os indígenas do Amazonas, Koch Grimberg. A partir desse pressentimento, realizou-se a pesquisa histórica, cujos resultados serão narrados à continuação. Os antecedentes da coleção se remontam à década de 1920, quando Mário de Andrade leu os trabalhos de Theodor Koch Grimberg, de Roraima, Orinoco, e 2 anos entre os indígenas. Por meio dessas publicações, Andrade soube das gravações em cilindro realizadas pelo antropólogo no Amazonas, mas foi apenas na década de 30 que viu ele a oportunidade de escutar tais registros. Quando o diretor do Departamento de Cultura em São Paulo, o musicólogo solicitou cópias de cilindros ao Arquivo Fonográfico de Berlim, aproveitando a mudança institucional vivida pelo arquivo alemão. Isso porque, em 1934, o Arquivo Fonográfico de Berlim foi anexado ao Museu de Etnologia e seu novo diretor, Marius Schneider, intencionava aumentar o número de coleções da instituição, somando registros sonoros de todo o mundo. Schneider escreveu um Museu Nacional, no Rio de Janeiro, aspas, propondo parcerias para a gravação da música indígena. E dali, a carta foi encaminhada para Mário de Andrade, então diretor do novo departamento. Ao que parece, Andrade aproveitou a proposta de Schneider e pediu o envio de cópias de todos os fonogramas brasileiros resguardados pela instituição alemã. O escritor modernista sabia que o Arquivo Fonográfico de Berlim
guardava não somente os fonogramas gravados por Kurt Grimberg, mas, aspas, várias outras coleções menos importantes de ameríndios e outras partes do Brasil. No início de 1938, o diretor do departamento soube que o casal de amigos Francisco Mignone e Lydie Schiafarelli viajaria para a Alemanha e não duvidou em pedir que fossem até o arquivo fonográfico e trouxessem uma encomendinha. Era uma viagem de apenas uns meses, durante os quais o compositor gravaria uma das suas obras com a orquestra de Berlim e visitaria a Itália. Estando em Berlim, Mignone escreveu por um amigo contando ter, aspas, a possibilidade de adquirir nas melhores e mais vantajosas condições todas as gravações de música de câmara e sinfônica moderníssimas dos autores alemães, fecho aspas, sem fazer nenhuma menção aos cilindros de cera. No começo de 1938, no começo de junho de 1938, ou seja, uns 4 meses depois da viagem, o casal e os fonogramas já estavam de volta no Brasil. Uma das últimas ações de Mário de Andrade, após renunciar à chefia do Departamento de Cultura em 1938, foi cuidar da chegada do material proveniente de Berlim. O musicólogo escreveu ao prefeito de São Paulo, Prestes Maia, requisitando um pedido ao Ministério da Fazenda para isenção de impostos alfandegários de, aspas, 2 ou mais caixões provenientes da Alemanha. Entre os itens contidos nos caixões estavam fonogramas remetidos pelo Volker Museum de Berlim, gravados em cilindros e que constituem a única documentação fonográfica existente sobre índios do Brasil, e provavelmente um aparelho fonográfico para a execução dos fonogramas referidos. Ao que parece, a questão não foi simples de resolver. A carta retornou ao recém-nomeado diretor do Departamento de Cultura, Francisco Patz, com a observação: o senhor prefeito deseja que fique esclarecido qual o motivo por que o material vem despachado em nome da senhora Lydie Schiafarelli, esposa do Mignone, e não destinado à prefeitura. Enquanto o trâmite burocrático se resolvia, Mário de Andrade viu a necessidade de escrever a Schneider com o propósito de esclarecer a confusão provocada pela pouca habilidade do Mignone no idioma alemão. Schneider tinha entendido que, em retribuição pelas cópias dos cilindros alemães, o Departamento de Cultura enviaria a Berlim fonogramas de música indígena de seu próprio acervo. Andrade explicou que a Discoteca Pública Municipal tinha poucos anos de vida e que não possuía fonogramas de tal repertório. Então, o musicólogo propôs a Schneider, não havendo fonogramas etnográficos para intercambiar com aqueles que gentilmente nos enviou, comunique-me o preço dos 112 fonogramas na próxima carta. Voltaremos a esse número na seguinte sessão. Por enquanto, interessa notar que no rascunho dessa carta, que estava escrita em francês, o musicólogo também informa Schneider que os fonogramas ainda estavam na alfândega. Após a saída de Mário de Andrade do departamento, Oneida Alvarenga assumiu a gestão dos fonogramas e solucionou o impasse. Décadas mais tarde, Oneida rememorou que ao departamento cabia apenas pagar as despesas com a feitura das cópias. De fato, tal observação ajuda a explicar a legenda "Quas falsen Berlin no Kühlen Außengrubberstr", carimbada nas caixinhas de papelão da coleção do Centro Cultural. Tudo indica que o carimbo se refere ao técnico de som Hans Kaufhassel, dono de um ateliê fonográfico em Berlim e colaborador do arquivo fonográfico dessa mesma cidade. Sabe-se que o filho dele foi galvanizador do arquivo fonográfico e que trabalhou na duplicação de cilindros com seus próprios dispositivos. Ao que parece, Schneider recomendou à família as cópias que viajariam para o Brasil. Conforme a documentação levantada, a coleção de cilindros de cera do Centro Cultural São Paulo deve estar constituída por cópias de coleções resguardadas pelo Arquivo Fonográfico de Berlim. Isto é corroborado pelas siglas e palavras identificadas nos suportes e suas caixinhas. Tudo indica que aquelas anotações se referem a 3 expedicionários alemães que gravaram fonogramas no país no começo do século XX.
Kissenberg, quem registrou vozes de indígenas Guajará, Cajapó, Tapirapé, talvez entre 1908 e 9. Com Grimberg, que esteve na Amazônia entre 1911 e 13. Schnellage, que registrou em 34 vozes de indígenas brasileiros e bolivianos. Um documento da década de 30, pertencente ao arquivo histórico da discoteca e ainda não consultado por mim, apresenta uma relação dos cilindros recebidos. Segundo a pesquisadora Bianca Maria Binazzi, ali menciona-se os 3 expedicionários cujos nomes identificamos nos cilindros, além do Dengler. Dengler foi um alemão adscrito ao Lindenmuseum a Stuttgart, que esteve entre os indígenas Paritintins em 1924 e cujos registros também estão em Berlim. Estou usando os nomes indígenas que aparecem no catálogo e não as versões brasileiras. Apesar do hermetismo da coleção do Centro Cultural de São Paulo, a etnomusicologia brasileira sabe da existência dessas coleções em cilindro, mas entende que elas estão na Alemanha e ignora que foram repatriadas na década de 30. Aliás, em 2003, o Arquivo Fonográfico de Berlim criou a série Documentos Sonoros Históricos, constituída por 9 CDs. Em razão dessa iniciativa, 30 dos 86 cilindros gravados por Grimberg foram digitalizados, ganhando especial destaque no Brasil. Mais tarde, em 2013, o arquivo digitalizou os cilindros produzidos por Schnellage, o CD publicado em 2013. Embora uma parte pequena da música indígena gravada no cilindro seja acessível em formato digital para quem puder importar os CDs da Alemanha, a coleção existente no Centro Cultural São Paulo torna possível ampliar o acesso no país e completar a seleção digitalizada pelo Arquivo Fonográfico de Berlim. Isto não só aproximaria o público em geral ao patrimônio cultural dos povos originários, como facilitaria aos povos indígenas brasileiros, bolivianos, venezuelanos e colombianos a reapropriação de práticas sonoras mais antigas. Vale apontar, contudo, que só após um exercício cuidadoso de escuta dos fonogramas será possível saber realmente qual é o conteúdo sonoro de cada um deles, pois nada garante que cilindros de outras procedências não estejam presentes na coleção. Por conseguinte, os maiores desafios que nos apresenta hoje a coleção da discoteca são sua catalogação, conservação e disponibilização ao público. Por fim, é importante mencionar que o Centro Cultural de São Paulo, conjuntamente à Associação de Amigos do Centro Cultural, foi contemplado pelo edital ADAI 2019 do Iberarquivos, órgão vinculado ao Ministério da Cultura da Espanha. No projeto está compreendido, entre outros itens, o restauro e digitalização da coleção de cilindros de cera, procedimento que se encontra em etapa de planejamento. Para ajudar na higienização e limpeza do mofo, por exemplo, pretende-se usar irradiação de raios gama para eliminar todos os micro-organismos e esporos dos cilindros, sem colocar em risco os suportes e a saúde dos funcionários. Já a digitalização do conteúdo planeja-se fazer por meio da leitura ótica realizada por um arquiofone, que é o fonógrafo modernizado com interface digital, e esse arquiofone está em desenvolvimento. Os desafios e as soluções técnicas e arquivísticas serão divulgados quando o projeto estiver mais avançado. Em resumo, os cilindros de cera mencionados numa conversa de corredor relevaram-se como últimos vestígios identificados no país de uma cultura material que impactou nosso modo de escutar e de nos relacionar com o som. É preciso salientar que, graças à continuação de instituições culturais como a discoteca, idealizada por Mário de Andrade e adscrita hoje ao Centro Cultural, foi possível que suportes tão delicados como os cilindros de cera sobrevivessem até a atualidade, e junto com eles, seu potencial de nos aproximar à sonoridade de 100 anos atrás. Muito obrigada. Bravo, Juliana. Muito, muito legal. Parabéns mesmo. Então, conforme nós havíamos combinado, nós vamos fazer uma rodada com
3 questões, inicialmente, e aí os nossos expositores respondem, e seguimos, então, para mais uma rodada de 3, vamos assim, então, de 3 em 3 questões. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque naquele vídeo de divulgação do evento que eu havia feito, eu cometi 2 erros. Né? Um era o impacto do piano Pleyel na obra de Chopin, porque eu estava sem roteiro, na verdade, e aí eu lembrei da pesquisa da professora Gabriela e acabei soltando de pronto, mas pelo menos o Yuri o citou agora. E no caso do Rodrigo, também havia falado em século XVIII, não início do XIX, mas, bom, a retomada histórica que o Rodrigo fez acabou por me desculpar, felizmente, né? Eu temia que realmente ter falado uma bobagem que não se consertaria. Então, eu começo, quer dizer, mais uma vez, dando parabéns aos 3 trabalhos, né? Foram realmente excelentes. Saber que este acervo possivelmente é do Koch Grünberg, para nós é muito tocante, aqui em Belém. Eu não sei o quanto outros pesquisadores já estão cientes disso, por exemplo, o Museu Guild vai ter o máximo interesse neste material, seguramente. Mas, enfim, eu vou, então, começando pelo Rodrigo. A professora Sueli Campos Franco pergunta, primeiro ela parabeniza, então, parabéns, Rodrigo, considera que a criação da Irmandade desvinculada de Vila Rica configura-se uma dissidência ou um racha entre os grupos liderados por Marcos de Castilho e Brasiel, e, na sua opinião, e de Edith e João, por que a ausência do caráter regulatório? Então, essa é uma questão. Eu já colocaria também aqui, não uma questão, mas algo a ser pensado, já que a gente tem aqui na sala o Cláudio Remião, temos pesquisadores de vários lugares do país também, porque há documentação de Irmandade de Santa Cecília em diversos locais do país. E aí eu lembraria Porto Alegre e relembraria também Recife. Né? O quão necessário seria um trabalho conjunto para se pensar essas Irmandades de Santa Cecília. E, na verdade, é só uma provocação. E para o Yuri, eu gostaria que ele comentasse, então, como ele chegou ao catálogo, né, do Pleyel e do Erard também. E já peço também, mais uma vez, para colocarem as perguntas no chat ou levantarem a mãozinha. Eu estou aprendendo aqui como é que eu vejo as mãozinhas levantadas. E é isso. Então, passamos primeiro ao Rodrigo, depois ao Yuri. Sueli, obrigado pela pergunta. Eu não consideraria como um racha, necessariamente, porque eu ainda não tenho elementos suficientes para considerar assim. Né? Eu teria de investigar um pouco mais, afinal, são extremamente limitadas essas fontes desse período e elas estão espalhadas em muitas instituições, né? Desde o Arquivo Público Mineiro aos documentos paroquiais de São João, os documentos eclesiásticos de Mariana, o Museu da Inconfidência, a Casa do Pilar do Museu da Inconfidência, né? Então, eles estão espalhados ao longo de várias cidades, e não custa nada ser um verso de uma folha não catalogada que está a informação que a gente precisa, né? Mas eu lembrei aqui que eu tinha visto sua pergunta no chat, e eu me lembrei de que o José Maria Neves tinha considerado José Marcos de Castilho como um dos regentes do conjunto que futuramente iria se tornar a Orquestra Ribeiro Bastos, uma das mais antigas da região, e que, em dado momento na vida dele, ele saiu desse grupo para dirigir o grupo rival, que era o que depois iria se tornar a Orquestra Lira São Joanense, entre a administração do José Joaquim de Miranda e do Francisco de Paulo Miranda, que era filho dele. Isso talvez tenha alguma explicação, né, em relação a isso. Sobre essa questão regulatória da entidade, isso a gente não consegue ter nenhuma informação a respeito até o momento, porque a documentação ainda não está totalmente investigada, né? Essa, no caso, eu investiguei somente 2 fontes, né? Que podem haver muitas outras. Mas eu também já pude notar que existe uma semelhança de caráter dessa Irmandade em São João del Rei com a Irmandade da Boa Morte,
que também tinham muitos músicos, era uma irmandade de pardos, e nesse momento os pardos têm uma grande quantidade de músicos pardos, né, então talvez eles estejam distribuídos mais ou menos entre as irmandades, e não necessariamente uma irmandade vai deter aquele poder suficiente para regulamentar a atividade musical. Um outro critério também que eu acabei por concluindo é de que esse momento inicial da criação da irmandade, eles precisam abarcar tudo e a todos, para ter número suficiente, para ter um coro suficiente de músicos para compor essa irmandade. Então, um critério regulamentador da entrada desses músicos, né, só queremos os músicos melhores, nesse momento não faz muito sentido, mas futuramente imagino que talvez tenha sido acrescido esse tipo de questão. Mas eu ainda teria de investigar mais a esse respeito. Sobre o que o Fernando disse em relação às irmandades, realmente as irmandades, Santa Cecília é a padroeira dos músicos, né? E eu acho que elas mereceriam uma atenção maior. Eu acho que muitas dessas pesquisas acabaram parando no meio do caminho depois dos trabalhos do Kurt Lang. Algumas, como as de Vila Rica, têm mais atenção, outras em outras localidades, como Mariana, tem pouquíssima informação. Seria interessantíssimo investigar. Edith, quer complementar? Fernando? A professora Edith ligou a câmera. Vai falar alguma coisa? Não? A professora Edith não? Tá bem. Não, só para me manter presente mesmo, só isso. Então, que bom. e sempre feliz em vê-la, professora Edith. E agora, então, nós passamos ao Yuri. Yuri, mais um comentário rápido aqui. Interessante pegar o Fliegel da manufatura deles, né? Aquele piano pedal. Realmente eu não imaginava que o Pleyel tivesse este modelo específico. Yuri, se já quiser responder, então, sobre o acervo e o catálogo. Então, realmente, e a ideia só vou falar brevemente da ideia de Wolf, porque verdadeiramente o conceito não parece absurdamente diferente, algo assim impossível de ser feito, mas na época foi muito importante por causa que já não foi a primeira vez que foi pensado um piano com pedaleira, absolutamente não. Porém, no caso de Wolf, foi muito importante por causa que até então os pianos usados naquele momento que tinham pedaleira, a pedaleira era simplesmente ligada às teclas graves do piano. Portanto, tocavam as mesmas cordas. Então, se, por exemplo, tu tocasse um dó grave e com o pé tocasse um dó grave também, não haveria diferença nenhuma, por causa que era a mesma corda que estava sendo acionada. Aquela invenção foi muito importante por causa que a pedaleira realmente era um sistema musical completamente independente do piano que estava sendo usado. Bom, a respeito dos catálogos, o primeiro local que eu encontrei catálogos da Pleyel, de época, foi no livro Chronologie des pianos de la Maison Pleyel, Cronologia dos Pianos da Casa Pleyel, de René Bopin. Lá estão disponibilizados catálogos de 1875, 1905 e 1933, se eu não me engano. Os mais tardios, naturalmente, não são exatamente o foco da minha pesquisa. Também, aquele em específico de 1891 foi retirado do portal Gallica, que é uma subdivisão da Biblioteca Nacional da França. Está disponível também gratuitamente. O artigo que Gustave Lyon escreveu também é disponível gratuitamente no mesmo portal, e eu recomendo grandemente que quem gosta de instrumentos musicais e sua construção leia, porque é um encanto, tu sente como se tu estivesse caminhando pelas salas da fábrica, é maravilhoso. Excelente, Yuri. E agora eu faria dois comentários, talvez quase como uma história econômica da música, né? Como
há uma certa semelhança entre a importação em larga escala do Pleyel e dos Cavaillé-Coll, aqui no Brasil, dos órgãos Cavaillé-Coll também. Né? Então, parece que a gente já tem uma nova época, assim, uma nova visão de manufatura de instrumentos, que ela é muito mais industrial, claro, a gente já está no fim do século XIX, né? E começa sendo, claro, não chega na mesma quantidade, né? Por óbvio, de pianos a Pleyel, porque era um instrumento para igrejas, mas ainda assim, eu lembro que existe uma catalogação, e agora me falha o nome do autor, me falha, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar, dos órgãos Cavaillé-Coll no Brasil, e realmente chegaram muitos mesmo, né? E ainda... Exemplo... Perdão. Desculpa. Não, por favor, pode continuar. Não, porque depois eu ia emendar com o Rodrigo, então pode comentar, Yuri. Não, então, na minha pesquisa, eu cada vez mais vejo e descubro a riqueza do universo musical brasileiro da segunda metade do século XIX. Um ponto completamente à parte desse trabalho, mas que ao mesmo tempo é intimamente relacionado, é, por exemplo, a presença intensa de harmônios franceses no Brasil do século XIX. As grandes casas de importação traziam, tanto quanto pianos, harmônios, como eles diziam, para a sala e para os salões. Claro, naturalmente, também para pequenas igrejas. E Saint-Saëns, por exemplo, um dos primeiros opus de Saint-Saëns é um duo de piano e harmônio. E tanto quanto o piano francês tem suas peculiaridades contra o piano americano, o harmônio francês também é diametralmente diferente do harmônio americano, e é todo um repertório, como eu digo, é um universo sonoro, que está perdido, e o Brasil estava dentro dessa rede cultural, e esses instrumentos estão por aí no Brasil, e acho que cabe a nós começar a dar uma atenção a eles. Assim como o colega Rodrigo disse que tem muito acervo extremamente importante por aí, que está ignorado, podemos ter tesouros de instrumentos musicais /tesouro, icônicos, em qualquer, digamos assim, em qualquer galpão de chácara, como eu já ouvi instrumentos cruciais serem encontrados. Sim, com certeza. Harmônios, eu penso aqui no universo de harmônios que a gente tem nesse país. Pelotas tem muito harmônio. Eu brinco que é a terra do harmônio, eu nunca vi tanto harmônio espalhado lá, só na Santa Casa são 2. Tem um francês, tem um alemão também. Aqui em Belém a gente tem, no antigo convento de Santo Antônio, um harmônio francês que é uma lindeza, mas infelizmente o cupim tomou conta, na verdade broca, né? Não é nem cupim. E aqui nós temos muito mais broca até do que cupim, pelo que eu já tenho percebido. E é uma pena e realmente precisa ser, de fato, pesquisado. Outra manufatura, e essa aí nacional, que ela é, assim, totalmente presente no país todo, de harmônios, é o Edmundo Bon. Edmundo Bon. De Novo Hamburgo, né? E não só de harmônios, organaria também, né? Então, aqui em Belém, por exemplo, o órgão de Santana, que é aqui do lado de casa, o órgão da Basílica, que foi parcialmente... Ele é um híbrido, né? Meio eletrônico, meio tubular. São do Bon, né? Então, vieram aqui para Belém, tem órgãos do Bon também por boa parte do Brasil, e não conheço uma tese sobre o trabalho de organaria dele, né? A gente conhece do Berner, mas não do Bon. Então, realmente tem muito campo a ser estudado, né? E para o Rodrigo, ainda na linha de uma eventual história econômica da música, Rodrigo, eu penso, como muitas vezes a gente toma de uma maneira um pouco equivocada, né, o cerne dessas irmandades. Então, a gente muitas vezes as concebe como estritamente espirituais, destinadas ao apoio espiritual dos seus irmãos, e, na verdade, ela tem um caráter absolutamente sindical, né? Então, num Estado que, de fato, existe apadroado, que igreja e Estado compartilhavam funções, por exemplo, de escrituração, né? Então, livro de... assento de batismo, assento de casamento, era tudo por conta da igreja, né? Não tinha documentação civil.
Então, essas irmandades, elas acabam nos revelando muito de uma prática econômica também, né? Se quiser comentar algo a respeito. Com certeza, não só, aqui no caso eu demonstrei a territorialidade da abrangência das irmandades, acompanhando os limites impostos pelo próprio Estado, né, inicialmente a dimensão, por exemplo, da Irmandade de Santa Cecília ali como a capitania, depois vai se tornar província, né, depois, quando se cria uma Irmandade de São João del Rei, a comarca como limite territorial, né, mas isso também vai acontecer com as freguesias, as paróquias, até mesmo o Bispado de Mariana, por exemplo, porque ele assume o formato da capitania de Minas Gerais, né, em contraponto com o de São Paulo e do Rio, então sempre tem esse vínculo, e não só, eu, na verdade, a minha pesquisa, pelo menos até então, tem sido muito mais pelo lado do Estado do que da Igreja, sinceramente, né, por exemplo, eu tenho estudado mais o Senado da Câmara do que ainda as Irmandades, apesar de que ainda vou me voltar a elas em algum momento da pesquisa, inclusive agora, começando, né, mas se pode observar que não existia tanta distinção, assim, por exemplo, a Irmandade de Santa Cecília era de Santa Cecília do Santíssimo Sacramento, por exemplo, era também a Irmandade representativa dos políticos, então quem era político estava também ali vinculado àquela Irmandade, então com certeza os contratos feitos eram feitos com as mesmas pessoas, né, eu agora sou vereador, mas o meu irmão é o procurador da paróquia, da paróquia não, da Irmandade, a gente contrata entre si, né, então tem essa mistura que é muito própria desse período, né, e não só isso vai se dar com essas irmandades, mas com praticamente todas as associações religiosas de leigos, né, seja ela ordem terceira, irmandade, confraria, que seja. E não só isso, mas essas irmandades, elas também cumprem um papel social, no sentido de elas serem não só aglutinadoras desse meio, né, profissional, mas também por questões raciais, muitas vezes, né, a Irmandade dos Negros, do Rosário, né, a dos pardos, a Irmandade dos Brancos, como São Francisco, por exemplo, né, então ela tem essa estratificação e que também é extremamente representativa. Um indivíduo, quando ele se vincula a uma irmandade como essa, ele tem um carimbo social da qual é a qualidade dele naquela sociedade. Então, os músicos também cumprem essa função ali, né, tendo uma irmandade que é vinculada a um certo tipo de pessoas, né. Isso é extremamente importante, eu acho. Eu achei muito curioso também a organização desde as presídias, né? Já tinha ouvido a professora Dalgisa falando das presídias do Carmo, né? Da Ordem Terceira do Carmo. Mas, de fato, é muito mais abrangente, ou seja, não é uma exclusividade de, antes de fundar uma Ordem Terceira do Carmo, teria que ter uma presídia. Também na Santa Cecília, isso é muito curioso. Pelo que eu pude perceber até agora, para se tornar uma irmandade, se virar, por exemplo, uma confraria, ela tem que ter presídias. Isso eu já sei que acontece. Eu não sei como que se dá quando são ordens e não quando são irmandades. Mas esse esquema, ele é meio que padronizado para essas associações religiosas como um todo, pelo que eu pude perceber. Uma sede e as filiais como presídias. Perfeito. E no caso de você, a particularidade de não ter ordem primeira, né? Da região de mineração, não poder ter os mendicantes. As mais próximas vão ser no Rio, né? Se não me engano, no Espírito Santo. Em Minas não teria, em vista de sérias questões políticas. Também. Agora eu vou abrir, porque eu já monopolizei a fala, né? Peço desculpa a todas e todos. Se deixar, eu pergunto o tempo todo e não abro. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma questão, pode abrir o áudio, fique à vontade. E não tenham vergonha. Posso aproveitar e perguntar? Pode. Queria perguntar para a Juliana o que faz, como que vai fazer caso você precise consultar aqueles rolos que eles estão quebrados. Eles não têm como consertar, não tem como ler pelo menos os pedaços dele. Essa é a pergunta do milhão.
Vamos ver, existem várias formas como o cilindro quebra, e isso faz ou não faz possível a sua leitura. O mais simples é aquela rachadinha, que isso já dificulta seriamente. Se a gente toca num fonógrafo normal, quando chega a rachada, a agulha normalmente pula. Então, é por isso que a gente está, enfim, investindo em tecnologia com a Poli aqui na USP, e um professor lá do Rio Grande do Sul, criar, então, o Arquifone, que ele evitaria esse pulo, porque faria a leitura através de uma luz. Então, ele não pularia com isso. Então, isso aí até dá para solucionar. Aqueles que estão quebrados em 2 ou 3 partes, a gente sabe que é possível, também, mediante um dispositivo óptico, fazer tipo... Como chama? Aquela máquina que é usada para tratamento de câncer e que faz fotos muito detalhadas. Uma tomografia. Uma tomografia do cilindro, e em digital você conseguiria restaurar esses lugares onde o suco perde. Então, eu tenho um pedacinho de suco aqui na imagem, tenho outro aqui. Então, digitalmente faria uma restauração e um software tocaria aqui. Até aí tudo bem. Agora, aqueles que são só os caquinhos são os mais... Bom, hoje todo mundo fala que é impossível isso. Mas a gente precisa guardar, porque, por exemplo, a gente já sabe que os arqueólogos que trabalham com restos cerâmicos, por exemplo, em escavações na Grécia, com mosaicos, aqueles que são feitos de pedacinhos pequenos de cerâmica, quando eles descobrem, ele não está armado, não. Então, já existe um software que, com algoritmos, consegue criar algumas versões. Então, por exemplo, um software desse estilo poderia ajudar a gente para, então, tirar, enfim, não sei como funciona exatamente, mas com aqueles pedacinhos, ele facilitar, porque, e aí, então, já começaríamos a entender qual pedacinho vai em cima e qual vai embaixo. Uma vez isso, a gente esperaria, talvez, a tecnologia consiga nos dar ferramentas para conseguir fazer, então, essas leituras. Mas, se você perguntar para um colecionador de cilindros, ou, enfim, as pessoas que mexem com cilindros, eles falariam que não dá, que está perdido. Mas nós, enfim, historiadores, musicólogos, ainda não perdemos a batalha, nós tentamos. Eu estou com o áudio num aparelho e o vídeo no outro, por isso que eu acabo virando toda hora para ligar aqui. Temos mais alguma questão? Olha lá, se ninguém perguntar, vou tornar a perguntar, e aí já viu, né? Lembrei agora o nome que eu tinha falado para o Yuri, que não lembrava, é o Calimério Soares, que pesquisou os órgãos Cavaecol no Brasil. Finalmente veio na cabeça. Como é o nome, por favor? Cláudio? É o Calimério Soares. Obrigado. Já falecido, mas via a tese da professora Doroteia Kerr, fica fácil encontrar material. Cláudio? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Sobre a questão da Irmandade Santa Cecília, bem, realmente aqui no Rio Grande do Sul faltam ainda um trabalho, não foi feito, em outras palavras. Eu lembro que há muito tempo, isso é questão de uns 10 anos, o Paulo Castanha estava fazendo um trabalho de pesquisa sobre as Irmandades Santa Cecília no Brasil, né? E a gente chegou a conversar na época sobre a questão da Irmandade aqui em Porto Alegre, e ele encontrou algumas coisas, e houve uma Irmandade Santa Cecília. E uma figura que é muito importante nesse cenário da Irmandade Santa Cecília aqui em Porto Alegre é a de José Joaquim Mendanha, que é ele foi um maestro, um compositor, que é uma das minhas obsessões, assim, sabe? Eu estou na busca do arquivo dele, né, que, ao que tudo indica, se sumiu ou se perdeu no Uruguai, não tem algo certo ainda sobre isso. E eu até peço para o Rodrigo, se ele encontrar alguma coisa na pesquisa dele sobre o Mendanha, eu gostaria de saber, de ter essa informação, porque o Mendanha, ele era de Ouro Preto, e aí ele passa a viver no Rio de Janeiro, né, onde ele integra a banda militar, e durante a Revolução Farroupilha ele é capturado
pelo exército farroupilha, e aí ele passa para o outro lado, né? Ele passa a ser o maestro do lado farroupilha. Inclusive, ele é o autor do hino do Rio Grande do Sul. Então, é um personagem muito interessante e mas digamos assim, é um ilustre desconhecido, porque não tem quase nada dele. E as referências mais próximas, assim, que a gente tem de fontes, é muito oriundo da pesquisa da Cleófila Persson de Matos, né? Porque ele foi provavelmente aluno do José Maurício, e como ela foi uma grande estudiosa, né, do José Maurício, aí que a gente sabe alguma coisa, mas, de fato, o estudo da Irmandade Santa Cecília, não só aqui, mas em outros lugares do Brasil, é uma coisa ainda a ser feita, né? É José Você chegou a Joaquim falar. Mendanha, né? Isso, José Joaquim de Mendanha. Tá, eu vou dar uma procurada no nome dele, é porque são tantos nomes que Sim. eu não posso dizer assim, já vi. Ah, Porque legal. eles Eu são faço muito. algumas coisas sobre ele. Essa é uma combinação muito grande de nomes, né? Muitos sobrenomes, tudo parecido, então eu teria de conferir se realmente existe lá na listagem dos músicos que fizeram parte de alguma dessas irmandades que eu estou Sim. pesquisando. Mas eu posso dar uma olhada. Ok, obrigado. Agora sim, de fato, o Rodrigo nos aponta uma coisa também que é muito necessária, né? A gente não tem uma base onomástica, né? Nacional, perdão. Né? Que seria muito interessante se nós tivéssemos para poder cruzar esses dados. Enfim, é algo para ser construído com o tempo. O Reginaldo Braga, Cláudio, ele chegou a pesquisar alguma coisa também, né? Dele, sobre o Mendanha. E eu cheguei a ver na Fúria de Porto Alegre, eu acho que eu cheguei a fotografar o compromisso da Irmandade de Santa Cecília de lá. Sim. Então, eu cheguei a ver esse documento. Eu tenho esse documento. Eu acho que o Paulo me enviou. Maravilha. Eu acho que o Tassan chegou a ver um que estava no Rio, né? E tem um aí também, não sei se é cópia original, não tenho certeza. Porque o Tem ainda Mendanha, Recife. sim, é porque o Mendanha ele trabalhou na catedral, né? Na catedral então, durante muito tempo. Ele teve uma vida longa, ele morreu com muitos anos. A Marcele também comentou que Rio Grande tinha uma irmandade, né? Marcele, você pode ligar o áudio? Eu acho que não. Ela voltou. Pronto. Marcele, puder ligar o áudio, contar pra gente o que você sabe lá de Rio Grande, da Irmandade. Oi, tá escutando? Ouvimos bem. Só não consigo abrir a câmera, desculpa. Tranquilo. Então, aqui na cidade do Rio Grande havia irmandade, né? Até porque a cidade é colonizada pelos portugueses aqui, né? Então, havia Santa Cecília, eu não me lembro a data precisa, assim, mas quando eu pesquisei o compositor Hermínio de Moraes, que fiz, havia, e tem um acervo aqui, mas tem que ver com a igreja, no caso, assim, certo? Para conseguir pesquisar tudo. Mas dá para ter acesso, assim, com a Irmandade, né, no caso. Mas ainda tem festas relacionadas a Santa Cecília, tudo aqui na cidade. É bem ativa essa questão, assim. Que legal. E ainda tem Recife, né? Que tem até hoje a capela lá, embora super descaracterizada arquitetonicamente, e já não serve mais às funções originais, ou seja, não temos notícia da Irmandade, mas ainda resta, né? Restam vestígios também. Então, acho que seria muito legal ter um grande estudo sobre Irmandades Santa Cecília no Aqui na país. cidade tinha muitas irmandades, né? 4 ou 5, eu acho. Que tem muita irmandade aqui na cidade. Sim, sim. E aí tem a devoção ao divino também, que é forte, né? Tem uma irmandade Sim, aqui divina, também. não tem? Sim, Divino Espírito Santo. Sim, aqui tem também. Açorianos. Sim, aqui é. Tem Acho como que escapar do divino. o Cláudio estava falando do Maestro Mendanha, né? Ano passado, eu fiz uma resenha até de um livro, foi para disciplina, assim, mas tem um livro sobre todo o acervo organizado do Maestro.
Depois eu vou ver se eu acho e posso enviar para vocês até. Que aí fala da Irmandade de Santa Cecília também. Daqui no Rio Grande do Sul, no caso, Porto Alegre, né? Perfeito. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Alguém queria mais alguma questão? Não, pergunto mais uma para a Juliana. A Juliana tem, então pronto. Eu tenho. Para o Júlio, eu queria, se você puder, falar um pouco mais sobre o processo de restauração, tipo financiamento, quanto tempo foi, quais foram as dificuldades, não sei, contar um pouco melhor para a gente. Tá. A dificuldade foi imensa. Bom, vejamos. O principal numa restauração é tu sempre tentar entender o que o fabricante queria. Entende? Tu não se restaura um piano para o teu gosto pessoal ou porque tu tem muita certeza de que alguma coisa é melhor do que era usado na época, então tu vai lá e coloca e ainda diz que fez melhor. Não, eu não trabalho assim. Eu procurei realmente trazer ele para que eu pudesse ver, e todo mundo que entrasse em contato com esse piano, entendesse o que tu ouviria se tu entrasse na loja da Rua do Ouvidor, número 89, em 1882. Essa é a ideia. Então, é um processo muito delicado. Primeira coisa, a grande verdade é que a minha pesquisa, o ponto culminante dela é na performance. Porém, o alicerce dela, crucial, é a musicologia. Então, começou-se a restauração fazendo uma desmontagem. Antes mesmo da desmontagem, toda aquela pesquisa sobre que modelo é esse, de que ano ele é, o que estava acontecendo esse ano, qual é o conceito sonoro. Verdadeiramente, eu comecei a pesquisa, a restauração dele, sem saber qual era o conceito sonoro dele. Então, por isso, do meu ímpeto em manter tantas peças originais quanto fosse possível. Um exemplo muito simples disso é que se tu pegares um instrumento dessa idade e tu colocar um encordoamento de piano moderno, o instrumento simplesmente vai colapsar, porque a corda moderna é de uma propriedade completamente diferente da corda daquela época. A metalurgia evoluiu muito, ou melhor dizendo, mudou muito. Por causa que, de fato, com a corda moderna, tu não consegue a qualidade sonora que tu obtém com aquela corda de época. Entende? Felizmente, já temos no mundo fabricantes especializados em fabricação de cordas para pianos de época de várias eras. Então, isso para nós já é um abraço. A questão da Pleyel é um estudo ainda corrente, a questão da densidade dos feltros e exatamente do tipo inclusive da raça da ovelha que tu deve utilizar para fabricação de martelos, por exemplo, inclusive de abafadores, por causa que os dois são absolutamente cruciais para a emissão sonora do instrumento. Por exemplo, os da época de Chopin foi os que causaram maior transtorno, tanto que depois de uma análise científica nos Estados Unidos vieram a descobrir que aquele feltrinho cinza modesto parece uma bobagem, assim, na verdade era feito de 90% feltro de ovelha e 10% feltro de castor. Então, sabe, nunca basta a pesquisa, e é exatamente o teu caso. Por mais que a gente encontre um material em um instrumento desses, que a gente vê que é original, é tal qual os teus cilindros. Tem-se que guardar, porque um dia certamente alguém vai decifrar. E esse universo sonoro perdido aos poucos vai se revelando. Essa restauração, como eu não queria, digamos assim, eu não queria cometer erros, eu não queria fazer algo para depois ter que voltar atrás. É uma verdadeira liturgia a restauração de um piano. Então, esse meu Opus 1 foi o primeiro piano que eu restaurei do início ao fim, eu já afinava e regulava pianos modernos. Essa minha restauração durou 2 anos. 2 anos. Se tiveres mais alguma, não sei se respondi bem. A questão de gastos não tive nenhum gasto exorbitante pelo fato de que os materiais mais caros, que seriam as cordas e os martelos, eram originais.
E a mecânica estava original, o marfim estava original, inclusive ele estava branquinho ali depois de restaurado, mas é o marfim original que eu também utilizei um procedimento de época para recuperar a alvidez dele. É um instrumento que está absolutamente limpo, higienizado, ele está, e ao mesmo tempo, autêntico. Obrigada, Júri. Eu não sei se a gente teve alguém aqui que teve aula comigo em algum momento. Eu sempre falo que quando a gente higieniza o documento, se a gente pudesse guardar até a poeira do documento, que um dia a gente teria condições de analisar aquela poeira em analisar as partículas, para eventualmente determinar alguma proveniência, né? Então, assim, cada pequeno detalhe para a gente sempre é muito importante, muito rico e, enfim, fundamental para a interpretação do que a gente propõe. E, Juliana, há pouco tempo eu estava pulsando por aí no Mercado Livre e, de repente, eu digitei lá fonógrafo e apareceu um fonógrafo do 19 inteiro funcionando, restaurado. Né? Você está em alguma instituição? Você teria como uma instituição eventualmente adquirir? Olha, minha situação institucional eu terminei o doutorado e agora estou tentando pós-doc, ou seja, estou no ar. Por enquanto eu não tenho assim... É o momento do limbo. É o momento do limbo, mas estou encaminhada. De fato, esse seria um dos assuntos da pesquisa do pós-doc. Mas, graças a Deus, o Centro Cultural São Paulo está muito, enfim, animado, empolgado. De fato, eles sabiam que estavam os cilindros, mas não sabiam bem o que era. E no momento em que começou a se revelar a riqueza desses cilindros, ficaram muito empolgados. Claro, aí veio a pandemia, tudo aquilo, mas ainda assim foi possível fazer o projeto que eles ganharam no 2020, mas aí deram prórroga, enfim. Mas eles já têm um fonógrafo, eles têm um aparelho, então dentro do projeto, se sobrar algum dinheirinho, a ideia seria fazer a restauração daquele aparelho, que aqui em São Paulo a gente conhece uma pessoa que trabalha com isso, só que então essa restauração teria duas particularidades. Bom, primeiro, a mecânica do fonógrafo não é complexa. Não é complexo, não. De fato, é uma tecnologia mecânica. Ele não é elétrico, ele não funciona com eletricidade, ele funciona só com a acústica, com a física do som, né? Então, não precisaríamos de grandes peças ou de grande tecnologia. Em segundo lugar, o que o centro entende é que a restauração seria com fins utilitários. A ideia seria ter o aparelho para tocar cilindros, com talvez fim pedagógico e tal. Logo, então, se, por exemplo, a corneta, aquele, não for daquele modelo exatamente, não teria problema. A ideia não seria reconstruir com esse preciosismo, entre aspas, embora seja uma delícia poder ter o instrumento, ou, enfim, o fonógrafo, no caso, o mais parecido possível como ele foi. Contudo, o que a gente está fazendo naquele projeto de pós-doc é criar-se uma rede entre colecionadores e instituições que têm fonógrafos para criar um catálogo de fonógrafos existentes no Brasil. Esse seria o primeiro passo, para ter uma ideia de onde estão e como estão. Mas, é verdade, no mercado livre e no mundo dos colecionadores, fonógrafos, cilindros, discos, gramofones, eles estão vivos, eles estão circulando, são objetos muito caros. Então, a pandemia diminuiu e com a subida do dólar também, mas 2 anos atrás, a chegada de aparelhos dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos também existe um mercado para isso, de fato na Alemanha estão se fazendo cilindros novamente, existe agora uma empresa assim, que surge de fazer cilindros de silicone, de acetato, enfim, de materiais modernos, claro, resistentes, mas que servem para... Então, temos esses mundos aí em torno dessa fonografia inicial. Perfeito. Você chegou a fazer contato com o Anthony Seeger? Para ver se eles teriam alguma... Eu li. eu conheço de leituras. Não, mas por enquanto não. Bom, enfim, ele participou daquele evento onde eu fiquei sabendo da existência daqueles cilindros. Foi um encontro grande que fizeram em 2016, de várias discotecas. Ele veio... Eu fui também.
Ah, tá, então. Pronto, falei. É isso. Que legal, que legal. Bom, por questão de horário, eu perguntaria se algum colega que está na sala teria mais alguma questão. Fiquem à vontade, de verdade. O Yuri, sim, Yuri. Eu só queria, de antemão, convidar todos que acharam interessante ou que têm interesse nesses instrumentos de outrora e no conceito sonoro deles, que, por favor, visitem e, se gostarem, curtam a página que eu criei no Facebook, Yuri Kovaleski Pianos Históricos. Futuramente, eu pretendo criar centros maiores, assim, exatamente como a Juliana falou. Eu acho que nós estamos tratando de arquivos e instrumentos que precisam ser preservados para a posteridade, porque eu, particularmente, já vi vários instrumentos de importância histórica serem descartados. Então, eu já, digamos que eu estou 1 milímetro mais adiantado que a Juliana, acho que só com a criação dessa minha página, assim, que é um centro, assim, que eu compartilho reflexões sobre restauro, técnicas, não ensinando, mas demonstrando a delicadeza do trabalho, e também eu sou parte de membros internacionais especializados na restauração desses instrumentos. Então, por exemplo, se alguém descobre alguma coisa na Europa, é um meio muito unido. Então, a pessoa aposta e todo mundo já fica sabendo, sabe? Então, eu criei essa página, está engatinhando, criei ontem de noite, mas vamos aos poucos, né? Recuperar os tesouros desse Brasil, de todas as espécies, inclusive no caso do Rodrigo também, porque eu não consigo imaginar a quantidade de preciosidades que vão revelar o nosso passado cultural, que uma pesquisa como a do Rodrigo pode vir a trazer à tona. Imaginem que bonitinho, da parte do Rodrigo, encontrar uma modinha dos anos 30 do século XIX, e eu consigo um piano típico dos anos 30 do século XIX, e a gente consegue essa realização toda, né? É um exemplo do que pode vir a surgir daqui para diante, né? Então, estão todos convidados. Yuri Kovaleski, Pianos Históricos, no Facebook. Obrigado. Maravilha, Yuri. Então, nós estamos recebendo muitos parabéns aqui, né? Parabéns ao Yuri, parabéns ao Rodrigo, Juliana, Edith, ao João Pedro, né? Que não esteve hoje, a professora Gabriela também. E, de fato, né, as mesmas questões que se encontra ao lidar com instrumentos de época, a gente encontra com documentação, né? Muda o suporte, na verdade, né? Nós não temos tridimensionais, mas nós temos suporte de papel que a gente acaba tendo as mesmas questões. E também vai chegar no campo do restauro arquitetônico também, né? Das edificações históricas. Então, realmente, essa união que o Yuri citou, que por vezes até eu penso que poderíamos ter um pouquinho mais uma psicologia histórica também em relação a documentos e tudo, ela é muito, muito importante, e espero que esse encontro aqui já tenha sido um passo, né, a mais para nós mantermos contato daqui para diante, né, todos e todas. E, bom, em razão do adiantar da hora, né, eu acho que podemos encerrar. Agradeço, então, mais uma vez, relembrando que esperamos que daqui mais ou menos 1 mês e meio sejam publicados os trabalhos, junto com todos os trabalhos relativos às mesas, às falas todas. E é isso. Muito obrigado, então. Eu vou disponibilizar futuramente no site do evento também essa gravação. Ela vai estar linkada, então, tanto lá na parte de cima da programação, quanto na descrição específica. Então, nós teremos acesso a ela. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e todas. Espero que todo mundo tenha assinado a lista. E nos vemos daqui a pouquinho na mesa redonda número 3. Obrigado mesmo.